Estamos aqui para a aula número 11 do estudo bíblico do livro de Apocalipse, nosso estudo semanal, nossa escola bíblica online. Eu e o meu amigo aqui, campeão mundial, campeão interestelar de jiu-jitsu. Inclusive, você que não sabe, que está assistindo ontem, né? Ontem, essa aula aqui está sendo transmitida no dia 30 de abril de 2023. E ontem, dia 29 de abril, morreu o Robson Gracie, a maior lenda do jiu-jitsu mundial, o cara que inventou o jiu-jitsu brasileiro, o cara que era respeitado no mundo inteiro. Quem vai ficar no lugar dele? Quem? Não sou eu. Quem? Marcos Silva. Jamais. Que isso. Realmente é verdade. Ontem faleceu, né? Mas faleceu na plena velhice. Né? Eu tenho um pouco de contato aí com o Renzo Gracie, que é o filho dele, né? Tô falando, tá na família. Não, Já, não nesse nível. Logo vocês verão aí na internet Cico Gracie. Imagina. Mas isso dava uma baita de uma reflexão, Leclerc, porque o sentimento da família é um sentimento de despedida consciente, claro que com a dor da perda, né? Mas ele faleceu, ele tinha 88 anos, né? Então viveu muito bem, realizou o que tinha que ter realizado na trajetória de vida dele. Então me pareceu assim, do contato, né, do pouco contato que eu tenho, que é uma despedida saudosa no sentido de afeto, mas aquela despedida sem remorso, né? Ele deixou um legado, né, cara? Deixou um legado global, né? Deixou um legado aí. Muito bem. Muito bom. Então, vamos lá. Cico Gracie. Vamos falar de Pérgamo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, então, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Né? Vamos imaginar, né, Cico, que alguém entrou aqui agora, né, não conhecia a nossa live, recebeu esse link, falou, meu Deus, vocês estão falando de Pérgamo, onde estão as outras igrejas? Bom, nós já fizemos 10 aulas de Apocalipse, você pode maratonar nos nossos canais, aqui mesmo, na Verdade de Graça, no Facebook, na fanpage, só que aqui as aulas são grandes, tem conversas antes, tem conversas depois. Você pode acessar Evangelho Negociável, lá você vai assistir as aulas que estão editadas, né, já começam desse ponto, ou pode acessar Oficina da Palavra e você verá todas as outras aulas, sem contar os outros milhares e milhares de estudos que estão disponíveis para quem quiser melhorar, para quem quiser aprender, para quem quiser estudar, né, Marcão? Zilhões de estudos gratuitos disponíveis nos canais. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Meu amigo. Vamos falar sobre o trono de Satanás. O pessoal que... Cara, como é que pode uma igreja ser estabelecida, né, Leclerc? Que é a primeira pergunta, né? Como é que uma igreja é estabelecida na sala, ali onde Satanás, no trono de Satanás? Como é que uma igreja pode estar no lugar disso, né? Essa é a pergunta, porque hoje em dia, né, qualquer coisinha o pessoal já fica desesperado. Perseguição, preconceito. Como é que pode ter uma igreja fiel, né? Porque o texto começa dizendo que eles eram fiéis, né? Extremamente fiéis a Deus. E fala logo assim, né? Que você está no lugar onde o Satanás habita,
mas que vocês conservam meu nome e não negaste a fé. Exatamente. Como é possível isso, né? Bom, nós podemos abrir a aula já falando sobre todo o contexto histórico rapidamente, né, do que Sim. já falamos nas aulas anteriores, no que diz respeito a esse momento do primeiro século, onde havia uma idolatria institucional, né? Lembra os tempos de Acabe, lembra os tempos de Jeroboão, né? Lembra Babilônia, lembra Pérsia, lembra Egito. Há uma idolatria institucionalizada. Isso. Que é a adoração ao imperador, ao culto romano. Aqui, como você pode ver, logo na capa da nossa aulinha, temos aí uma foto das ruínas do templo dedicado ao imperador Trajano. Trajano, não é o Trajano comentarista, não, ainda. ESPN, José Trajano, não. É o imperador Trajano de Roma. Havia templos dedicados a todos os imperadores. E quando Jesus fala que Pérgamo é o trono de Satanás, é porque em Pérgamo a idolatria está fervendo. Se havia idolatria em todos os lugares, e já falamos aqui nas aulas, né, Marco, que idolatria envolvia negócio, dinheiro, prostituição, todo tipo de imoralidade sexual institucionalizada. E se você não entrasse no esquema, se você não participasse dessa vida social, sociopolítico, econômica do império, você não comia, você não bebia, você não fazia nada, porque como é que você vai vender? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai se relacionar se você rejeita, né, esse estilo de vida? Então, se viver na Ásia, se viver na Europa era difícil, em Pérgamo era mais difícil. Porque Jesus vai dizer, não somos nós que estamos dizendo, não é uma revelação mística aqui nossa, Jesus afirma no texto que Pérgamo é a cidade onde está o trono de Satanás. Isso. Bom, essa primeira parte aí já da contextualização histórica, né? É pesada, mas já começa a desmistificar muita coisa, né, Leclerc? Porque tem gente verdade. que eu já vi, tá? Em algum PowerPoint aí da vida, alguma coisa assim, as pessoas, assim, fazendo uma alegoria, né? Colocando ali um demônio sentado em algum lugar e uma igreja embaixo do demônio, uma coisa absurda, né? Vamos chegar no demônio, peraí. Deixa a gente chegar no demônio, que aí você conta essa historinha. Antes de seguir na história, né, quero voltar aqui mais uma vez a recomendar essa belíssima obra de John Stott chamada O que Cristo Pensa da Igreja. Uma obra-prima isso aí. Não é, cara? Onde ele fala sobre as cartas de Apocalipse e fala das impressões que Jesus tem dos seus servos. Então, se você tiver vontade de estudar mais sobre esse assunto, de conhecer mais sobre esse tema, fica aí a nossa dica de ensino, de leitura, né? Uma dica bacana para você poder seguir em frente nos seus estudos. Agora, vamos nesse ponto aí que você falou. Quando alguém lê esse versículo... Em Pérgamo está o trono de Satanás. O que as pessoas pensam? Elas pensam nisso aqui, ó. Não, mas essa imagem está incompleta, Leclerc. Está faltando uma igreja. Isso, faltou uma igreja no meio ali, entre os pés desse demônio aí, desse chifrudo, faltou uma igreja ali. Porque o pessoal tem essa visão literal. Tem. E tem uma galera que também viaja naquelas ideias da potestade do ar e não sei o quê. Então é como se aquela igreja tivesse ali com uma massa espiritual por cima dela, que é essa massa aí desse capeta aí chifrudo, e as pessoas entendem que isso é no literal. E, na verdade, toda vez que a gente conversa aqui, Leclerc, sobre os casos da igreja, principalmente por esse modus operandi, né, de você ter que estar com isso enraizado nos seus negócios, no seu cotidiano, se você não fizer parte do esquema, você está fora do esquema e tal. Então a gente percebe que a grande ofensa a Deus aqui nesse contexto é a idolatria. É a idolatria e as suas consequências, né? E as suas variáveis em cima da idolatria. Né? Moralidade sexual, enfim, tudo que a gente já falou. Verdade. Dá bom dia aqui para Marilda. Não se assuste, Marilda. Você entrou aqui agora com o Satanás gigante sentado aí. Não se assuste. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia a todos que estão nos assistindo, todas e todas.
tá aí a ilustração que os crentes gostam. Vamos falar a verdade, né, Marcos? Os crentes gostam de negócios que envolvem Satanás, Satã, demônio. Depois dessas aulas, a gente até podia fazer uma animação, né, Leclerc? Porque a gente já falou do Jesus Avenger, o Jesus Motoqueiro Fantasma, e agora o Satanás aí. Lutando contra o Satanás. Vai ser bem legal fazer uma alegoria dessa. Quando se fala de trono de Satanás, essa é a imagem que está no consciente coletivo, né? No imaginário dos evangélicos, que Satanás domina, como se ele tivesse autoridade, né? Poder e força para enfrentar e estar ali governando, né? Com os seus súditos, essa coisa do chifre também, né? Um dia, quem sabe, né? Eu e o Marco faremos aqui uma live só para falar sobre essas ilustrações, sobre essa esse Satanás aí parece aquele, né, Leclerc, do Facebook, que a galera põe um Jesus e um Satanás fazendo um braço de ferro, assim. Parece. Se você ama Jesus, você compartilha. Se você ama Satanás, você não faz nada. Aquelas correntes macumbélicas. Verdade. Agora vamos, Marcão. Eu sei que o pessoal vai ficar decepcionado com a gente, porque sempre fica, né? Decepção é grande. Vamos agora mostrar o verdadeiro trono de Satanás, que estava lá em Pérgamo, que não é esse aqui, não. Vamos mostrar o verdadeiro. É esse aqui, ó. Esse aí. Esse é o trono de Satanás. Aí você que está assistindo ficou até decepcionado. Nossa, que lugar maneiro. Mas não tem chifrinho? Cadê o chifrinho? Gostei do trono de Satanás. O trono de Satanás que você pode ver é uma reprodução, uma réplica fiel. Na verdade, nem chega a ser uma réplica, é uma parte restaurada do templo que foi construído em homenagem a Zeus, que ficava na cidade de Pérgamo, né? Pérgamo era o centro comercial, né? Centro político econômico da Ásia, onde provavelmente, segundo vários historiadores, morava o procurador-geral do Império Romano, de onde saíam muitos comandos, né, muitas ordens, muitas decisões, e lá você tinha uma homenagem poderosa a Zeus, né? A Marilda está dizendo aqui, ó, o capeta não me pega. Muito bem, Marilda, não pega não, até porque já vimos aí que a igreja vivia, né, onde está o trono de Satanás. Então não pega mesmo, a gente vai explicar isso aí já já. Esse templo dedicado a Zeus foi considerado durante muito tempo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sim. Ficamos aqui também de tamanha sublimidade, porque ele ficava no alto, num lugar alto, dedicado na altura também àquele conceito do Monte Olimpo, né? E um pedacinho desse templo está na Alemanha. O Museu Alemão tem lá um pedaço desse templo restaurado aqui embaixo, né? Na base do templo existem ilustrações de batalhas vencidas por Zeus. Então, uma obra belíssima, espetacular. E, obviamente, no templo de Zeus, como também em outros templos que havia em Pérgamo, o que você tinha? Além do culto, né, da adoração sincera da população, você tinha comércio, negócios, dinheiro, política, todo tipo de influência realizada, e na questão que envolve o culto, você tem, né, muita comida, como sempre, já explicamos aqui nas outras aulas, né, os banquetes romanos, muita bebida, muita sexualidade, né, e os romanos já não são mais apenas romanos, né, é o Império Greco-Romano. E para os gregos, e os romanos herdaram esse conceito, né, para os gregos não há como é que eu posso dizer? Não há objetivo na afetividade. O importante é o prazer, né, que você tem. Então, tanto faz se você tem relações com homem, com mulher, com criança, com animais, com planta, né? Isso é irrelevante, né? Para o grego, o importante é você ter prazer. E isso se expressa nas relações, se expressa na cultura, que é a cultura greco-romana, a cultura helenista. Então tá aí o trono de Satanás, nem é tão feio, né, Marco? Não, não é. Assim, visualmente ele é bem bonito, na verdade, mas é muito importante, e essa acho que é a grande nuance e necessidade do estudo, né, Leclerc?
como é importante a gente conhecer esses contextos históricos para evitar que construções mentirosas sobre esse cenário estejam alojadas no nosso entendimento, né? E isso eu acredito que vai desmistificar muita coisa que muita gente achava, literalmente, que o trono é que. Ainda nós vamos ser acusados, né, Leclerc? Vamos falar pra gente que nós, como nós estamos apegados à letra, aquele papo furado sempre, nós não enxergamos o mundo espiritual. Então, como nós não enxergamos o mundo espiritual, na verdade, tem gente que vai continuar acreditando que ali tem um trono de Satanás, como aquela figura aí que o Leclerc colocou. Mas é isso. É exatamente esse altar aí que você está vendo e seus contextos, né, relacionados. O ponto que eu achei muito importante você falar da cultura greco-romana, né, é que é exatamente isso, essa influência da cultura grega, né, assim por dizer, é que traz a maioria, né, das imoralidades sexuais que inclusive permanecem até hoje, né, Leclerc? Essa é uma dificuldade que os cristãos têm, né, Marco? Assim, os cristãos, eles ainda estão muito presos a essas ideias mais tangíveis, né? Sim, então, toda vez que você fala de cultura, de contextualização, de filosofia, né? Os caras têm dificuldade, eles acham que a ideia do maligno e do benigno está ligada a coisas tangíveis. Então é sempre, né, aquele discurso moralista, o diabo está na televisão, está na praia, está na música, está no samba, né, está no instrumento, está na roupa, está no batom, está no chapéu, está no esporte, está isso, está naquilo, mas na verdade a gente observa aí que o trono de Satanás é uma coisa social, sociopolítico-econômica, e nesse ponto, especificamente, né, nós aqui que estudamos, né, e batemos muito quando as coisas fogem da escritura, mas temos que ser, né, temos que ser lúcidos no que estamos estudando. Nesse ponto, tanto a teologia da missão integral como a teologia mais iluminista, que depois nós chamamos de teologia liberal, nesse ponto, nós temos muito para aprender com eles, porque eles realmente têm um olhar mais contextualizado com relação à cultura, que é uma dificuldade que nós temos, né? É uma dificuldade que a igreja contemporânea tem de enfrentar a cultura, de se contextualizar. Você vê que a apologética, por exemplo, que é uma área da teologia voltada para a defesa da fé, voltada para o enfrentamento cultural, é uma área da teologia desprezada, né? As pessoas não querem saber, né? Não querem ouvir, enfim. Vamos adentrar, vamos entrar, né? Vamos contemplar mais um pouco sobre o trono de Satanás. Vamos lá. Bom, a carta começa com essa frase de Jesus, né? Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que remonta, que traz de volta uma fala de Jesus no primeiro capítulo, que nós explicamos muito bem aqui, aquela apresentação. Jesus se apresenta na abertura do livro, agora não mais como uma criancinha na manjedoura, né, um bebezinho, mas agora como justo juiz, Senhor de todos e todos, que tem o poder. E ali naquele capítulo que nós já estudamos, tem os vídeos aí para quem quiser assistir essas aulas, Jesus vai se apresentando e vai falando de cada aspecto que ele tem. E um dos aspectos que ele retrata, um dos seus atributos, é a sua capacidade de julgamento, a sua autoridade para julgar. E daí vem a expressão espada de 2 gumes. Essa é uma aula que nós fizemos com muito carinho, né? Mostrando que Jesus é aquele que vem para julgar. Inclusive, nós falamos da imagem de Jesus, lembra, Marco? Daquela roupa que João, né, descreve ele todo de branco, né, com uma roupa sacerdotal, com os seus olhos de motoqueiro fantasma, que você está tentando, seus olhos flamejantes, né? Aquela música, sua face é como o leão, seus olhos são chamas de fogo, seus pés reluzentes. Quando a pessoa canta música na igreja, né, no culto, obviamente ela está fazendo quase sempre a imagem do motoqueiro fantasma, Jesus andando, né? Bom, lá vem ele, se aproximando. Mas o que a Bíblia fala, né, o que a Bíblia mostra é que quando Jesus tem olhos flamejantes e pés de latão reluzente, né, de latão derretido, é porque é o momento do juízo, né? Por onde ele passa, incendeia. Aí eu tenho que cantar de novo a música, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Tacar fogo na noiva. Taca fogo na noiva, né? Já explicamos sobre isso. Tem uma aula só sobre o fogo da noiva. Me entenda bem. E aí, nessa mesma passagem, Jesus fala que da sua boca sai
espada de dois gumes. Nós já explicamos aqui também na aula, Marco, você vai lembrar, nós fizemos essa aula juntos, né? Que a espada na Bíblia tem muitos significados, né? Muitas analogias. Pode ser alimento, né? A espada que sai da boca de Deus, né? Pode ser destruição e também pode ser juízo, né? Juízo, julgamento. Então, quando Jesus fala que da sua boca sai uma espada de dois gumes, significa que ele vai julgar a igreja. Vamos agora, então, invocar o nosso querido John Stott, mas antes uma referência internacional a Davi Cavalcante, né, o nosso missionário global europeu, que nos abandonou. Agora ele nem quer falar mais com a gente, Marco. Agora ele está em outro nível. É que apóstolo ungido, né, que é europeu, é outro patamar, né, cara? Não tem como. O cara não consegue atender mais. Nível. Tá quase um semideus, né? Um vice-deus, assim, alguma coisa desse tipo. Vamos deixar o desafio aqui, Marco, para que, quando Davi puder, quando tiver condição, queremos que ele vá à Turquia para a gente fazer aulas sobre as igrejas da Ásia ao vivo. Ao vivo. Mostrando lá, né? O trono de Satanás. Estamos aqui em Pérgamo. O trono de Satanás está aqui parabenizando você aqui, ó, pelo campeonato mundial. Tá pensando o quê? Para enfrentar Satanás, tem que ser justiceiro. Nós temos 5 Grace. Valeu. Acho que 5 Grace vai te arrebentar. Vai. Aqui, ó. Estamos olhando para um semideus. É isso aí. Vice-deus, praticamente. Nosso herói. Ai, caramba. Muito bem. Então, assim, voltando aqui ao nosso estudo, voltando ao momento de lucidez, obviamente está se falando de um tribunal, né? Jesus está dizendo que ele tem autoridade. E isso é importante, porque uma vez que a carta será enviada às igrejas, certo? Uma vez que a carta... Olha aqui, ô Marco, Davi dizendo que vai começar a lutar jiu-jitsu. Terás um adversário. Melhor coisa que você faz pro seu físico, pra sua cabeça é isso. Enquanto o Marco luta jiu-jitsu e Davi também, eu vou fazer a pipoca, beleza? Que é a minha especialidade. Isso é importante. Quando a carta estiver na mão das comunidades, dos cristãos, eles saberão que maior do que Roma, maior do que o imperador, maior do que Satanás é Jesus, que tem poder para julgar, né? Que tem autoridade. Isso é importantíssimo, é uma retomada do prelúdio da carta. Vamos aprender com quem agora? Com o nosso querido velho John Stott, que já apresentamos aqui tantas vezes, né? John Stott vai dizer no seu livrinho lá, no ano 29 a.C., quer dizer, não é uma coisa que começou agora, né? É uma situação que se prolonga na Ásia. Foi concedida aos cidadãos de Pérgamo a permissão para levantar um templo a Augusto, que é o imperador. O primeiro templo construído em honra ao imperador vivo. É um absurdo, né? O nível da idolatria, né? 30 anos antes de Jesus, já havia adoração ao imperador. Então, retomando aí o nosso estudo do Evangelho de João, que nós já terminamos, quando o Sinédrio acusa Jesus de querer o lugar do imperador, também passa por aí, né? Pela questão da divindade. Né? Mas o que é surreal aí, né, Leclerc, é um pequeno parênteses mesmo, é o fato dessa condição de se fazer um templo ao imperador ainda vivo. Ainda vivo, é. Isso é bem uma coisa que abriu, né, uma margem, vamos assim dizer, de jurisprudência depois, mas imagine você, porque assim, até um pouco dessa cultura de época era comum, era idolatria, mas era comum que se fizesse uma coisa, tipo uma homenagem póstuma, alguma coisa desse tipo. Mas nesse caso, se tem uma condição de nós vamos fazer aqui um lugar, um templo em honra a alguém que ainda não morreu. É um absurdo assim, de idolatria incrível, né? Nível hard, né? E hard. Pérgamo era a cidade central. Então faz todo sentido, né, de ser dito, como está sendo dito, como Jesus declara: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo a aula, né, você que é aluno de teologia, só essa frase aqui de Jesus, Apocalipse 2:13, dá uma mensagem, dá uma pregação.
Sim. Porque Jesus sabe onde nós estamos. Sim. Então, nós precisamos parar com essa viagem romântica, né, de desespero, clamando, gritando, como se Deus estivesse longe, uma invocação pagã, né, do Senhor nos cultos. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, vem, Senhor, vem no nosso corpo. Deus está, Deus sabe. E Deus, o mais legal é que Deus sabe e está tranquilo, porque ele não está disputando espaço com ninguém, né, Marco? E essa mensagem, esse cerne aí, Leclerc, que eu sempre tento, até para mim mesmo, tendo nos meus dias aí de tristeza e de angústia, né? Eu procuro me lembrar que Deus sabe. Deus sabe e Deus está vendo exatamente tudo o que acontece conosco, como sabia o povo aqui da igreja de Pérgamo, onde é que eles estavam, o que eles enfrentavam. Então isso, embora seja um grande desafio da fé, né? Mas também deveria ser a razão das nossas consolações, porque se cremos em Deus como nós falamos que nós cremos, a profunda consciência de que Ele está vendo, Ele sabe, não há nada que Ele não saiba, deveria trazer para nós algum nível de consolo, mesmo, claro, em meio à dificuldade, né? Estamos dizendo que não tem dificuldade, mas a consciência de que Deus sabe deveria nos consolar um pouco. A gente nem precisa conjecturar muito, né, cara? Porque, não. Na verdade, assim, a chance de existir esse questionamento na cabeça dos cristãos é 100%, né? O Senhor não está vendo? Onde o Senhor está que não vê? Mas que nos mantém nessa situação. 99% dos anseios que eu escuto é isso. Inclusive no livro de Salmos, o livro de Salmos tem um pedacinho do livro que nós chamamos de Cântico dos Degraus, né? Que são 15 salmos, vai do Salmo 120 ao 134. São os salmos da peregrinação, né, que os hebreus cantavam quando iam na direção do templo, no momento de adoração. E o primeiro salmo, o Salmo 120, é um salmo de reclamação contra a mentira, contra a contenda, contra a fofoca, né, contra a impiedade. É um salmo de reclamação, dizendo o seguinte: olha, tá difícil ter paz, né? O salmista fala, é difícil ter paz numa vida dessa. Eu posso até ler aqui, já que o salmo é pequenininho, né? Pequenininho é redundância, né? Porque pequeno é pequeno, né? A minha mania, meus filhos reclamam, tudo para você é diminutivo. Eu posso ler aqui que o salmo é pequeno. Eu clamo ao Senhor, Salmo 120. Eu clamo ao Senhor na minha angústia, e ele me responde. Livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como retribuirá a língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro, que habito entre as tendas. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz. Presta atenção, ó. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Ou seja, o cara não consegue ter paz. É uma perturbação. Então, isso não é um problema de Apocalipse, é um problema de sempre. Virou cristão, nasceu de novo, se reconciliou com Deus. Viver nesse mundo é impossível, é difícil. É isso. Toda aula fica eu, antes de começar aqui ao vivo, fica eu e Cico aqui reclamando da vida. Falando das dificuldades que todos nós... Falando das dificuldades que todos nós estamos vivendo. Então, é importante para nós saber que Cristo está presente, né? Que Ele está presente. Que Ele está Essa é daquelas coisas que a gente não pode esquecer, né, Leclerc? Tem coisas que a gente não pode esquecer. Que Cristo está vendo. Tem até uma música do Logos, né, chamada, do grupo Logos, do querido Paulo César, amigo nosso, chamada Situações, né, que ele fala sobre isso, sobre o inimigo, né, tentando fazer você esquecer do que Cristo fez, né? Situações nessa vida me fazem sentir, ele vai falando, mas ele fala, eu sei, né, que jamais tentado serei além do que possa suportar. Ele vai falando sobre essa realidade, sobre esse enfrentamento que ele tem que fazer nas circunstâncias. Aí o seu Roberto fala que imagine como era difícil para os irmãos de Pérgamo evangelizarem uma cidade onde a adoração ao imperador. Difícil não, seu Roberto. Era impossível. Jesus acabou de falar aqui no Salmo, né, para mostrar como você tem razão.
Jesus acabou de falar aqui no Salmo, né, que Antipas, versículo 13, Antipas morreu por causa disso. Foi executado. Vamos falar de Antipas já já. Vamos voltar para o trono de Satanás, que eu gosto do trono de Satanás, me amarro nesse negócio. Vamos falar do trono de Satanás, está aí o trono de Satanás. A igreja em Pérgamo vive no condomínio de Satanás. Olha que maneiro, condomínio habitacional. E aí vem a pergunta que você fez no início, né, Marco? Como viver aí? É isso. Como servir a Deus num lugar desse, não é verdade? Sim, dentro deste contexto, né? Dentro desta realidade, muito difícil, muito difícil. Quase impossível, né, cara? Sim. Todas as cidades da Ásia, como nós estamos vendo aqui no estudo, todas elas eram de influência de Satanás. Mas Pérgamo, Era o trono. Era o trono. Né? Parabéns pelo troféu. Medalha para Pérgamo. Ponto para Pérgamo. Agora, o que você precisa saber, que está estudando, que não é só o culto ao imperador. O culto ao imperador é o ápice, né? Mas você tem muitos cultos e muitas idolatrias. Podia citar várias divindades aqui, né? Vou citar duas que nós não citamos ainda aqui nos nossos estudos. A primeira delas é Esculápio, né, que traz na sua mão aí a serpente, que é o símbolo da medicina até hoje. Era o deus da medicina, né, o deus grego da medicina. Diz a mitologia grega que ele era tão poderoso no uso de ervas, no uso de práticas, no uso de métodos, que ele conseguia curar todas as pessoas e, inclusive, ressuscitar mortos, o que fez com que Zeus o matasse. E alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia, porque nós já explicamos aqui, né, Marco, nas nossas aulas anteriores, que há dois historiadores que nos ajudam a compreender melhor o contexto, não o texto, mas o contexto histórico. Um deles é Flávio Josefo, que dedicou sua vida ao estudo do contexto do Antigo Testamento, e o outro é Eusébio de Cesareia, que escreveu sobre o contexto do Novo Testamento. E aí está aí, Eusébio de Cesareia diz, nos seus textos, nas suas explicações, um autor que você tem que ler, seu Roberto. Seu Roberto está fazendo um trabalho de pesquisa muito bacana. Você tem que ler Flávio Josefo, que é historiador do Antigo, e Eusébio de Cesareia, historiador do Novo. E ele vai dizer na sua obra que havia na Ásia aproximadamente 3.000 templos dedicados a Esculápio. É ou não é um esculacho? É um esculacho do Esculápio. Imagina isso, tem 3.000 templos para um deus, entre aspas, deus grego. É um absurdo, né? Cara, os caras adoravam. Agora já é greco-romano, né? Os caras adoravam, faziam lá as suas reuniões, né? As suas invocações, coisa de maluco, né? O que sobrou do Esculápio aqui na nossa realidade contemporânea é o símbolo da medicina, né? Sim. Mas ele era uma divindade muito presente também em Pérgamo, muito presente em Pérgamo. Outra coisa, outro elemento que recebia adoração era o conhecimento. Tá aí uma foto, né, uma reprodução, obviamente, né, uma conjectura aí gráfica do que seria a grande biblioteca de Pérgamo. Havia muitas bibliotecas na antiguidade, e a biblioteca de Pérgamo era considerada por muitos historiadores o maior centro de conhecimento do mundo. Para alguns, inclusive, o maior centro de conhecimento do que a própria Alexandria, que tinha lá a biblioteca de Alexandria. Sim, verdade. E Pérgamo tem esse nome, Pérgamo, por causa do pergaminho, ou pergaminho tem esse nome por causa de Pérgamo. Vamos deixar aí o famoso dilema de Tostines, né? Tostines vem demais porque é fresquinho. Ou é fresquinho porque vem demais, né? Isso, exatamente. Fica aí para os meus alunos aí, o modelo de argumento da língua portuguesa, Pérgamo. É isso. Adoração, conhecimento, a sabedoria. Difícil, né, cara? Difícil. E assim, guardadas, né, assim, algumas proporções, a gente percebe também que no meio cristão, Leclerc, também tem esse extremo.
Muita gente, eu não estou obviamente incentivando a não estudar teologia, até porque eu mesmo sou alguém que dou aula de teologia sistemática, não estou dizendo que não estude, mas o excesso da busca, né, pelo conhecimento, por muitas vezes na vida de muita gente, substitui a misericórdia cristã. O cara, ele acaba sendo só um reprodutor de informação sem vivenciar aquela informação, né, enfim. Então, muito do que a gente vê hoje também não é novidade, né, Leclerc? Nas entrelinhas há uma espécie de adoração, sim, ao extremo conhecimento, a tudo, e desacompanhado, né, do Evangelho ou de Cristo. Isso pode ser uma grande tragédia, e para muita gente faz mal. Para muitas igrejas acaba fazendo mal, porque as pessoas não conseguem entender que para nós que somos cristãos, o conhecimento ele tem uma única utilidade, né, que é a de servir com mais eficiência. Então, apontar para Cristo, né? Isso. Se isso não for a nossa utilidade, se a nossa busca de conhecimento não tem esse cerne de servir com essa utilidade de colocar realmente Cristo, né, no centro de tudo, não tem muita lógica. Para muitos é só uma ciência, né? Exato. É isso aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí a igreja de Pérgamo. Sim. Tá aí o local difícil. E se há tantas divindades, né? Se você tem templos diversos a diversos imperadores. Já falamos aqui de Augusto, já falamos de Trajano. Sim. Tem templo para Esculápio, tem adoração ao conhecimento e mais uma série de templos. Então é óbvio que o problema não é uma divindade específica, né? O problema é a cultura, né? O famoso helenismo. Agora vem aí dica de Enad, né? Dica de Enem também, você que está estudando. O helenismo é um movimento, né, cultural batizado com esse nome em homenagem às cidades-estados da Grécia, né? A Grécia que dominou o mundo por causa de Alexandre, né? Alexandre o Grande dominou o mundo e Alexandre se foi, a Grécia se foi, mas ficou a cultura. A cultura grega tomou conta da humanidade de tal forma que até hoje nós somos influenciados por ela. Eu sempre digo isso nas aulas. Não apareceu nada de novo, né? Os caras estão aí até hoje dominando a nossa forma de pensar. O problema está impregnado. Por isso que João, lá na sua epístola, ele vai dizer, filhinhos, o espírito do anticristo já opera. O problema não é um lugar, um templo, uma divindade, né? Uma situação específica, uma invocação. O problema está no ar, meu irmão. Como diz Galadriel, a rainha da floresta, o Senhor dos Anéis, a obra-prima de Tolkien, ela diz assim, há um mal, eu sinto no ar, eu sinto na água, eu sinto no vento. Realmente. É isso. Ela abre, né, a obra de Tolkien fazendo essa narrativa. É isso, cara, tá no ar, não tá em lugares específicos, está no contexto histórico. O helenismo tomou conta. E aí alguém poderia perguntar, mas o que o helenismo traz de tão maligno? É a filosofia, cara. É o pensamento que nos domina até hoje. Vamos dar umas dicas para eles aí, Marcão. O estoicismo, sim, que é combatido por Jesus e por Paulo, né? O discurso de Paulo em Atos 17, em Atenas, é contra o estoicismo. Tem lá frases estoicas, né? Que defendia a felicidade interior. Olha aí. Se isso não é pós-modernismo, se isso não é sociedade líquida, se isso não é internet, né, Marco? Ainda mais hoje em dia, eu posso dizer para vocês abertamente, né? Eu sempre fui muito de estudar as tendências que permeiam, né, principalmente a nossa cultura brasileira. De períodos em períodos eu consigo fazer uns estudos assim particulares para entender em que sentido a humanidade caminha. E para esses períodos assim de mais ou menos um ano e meio para cá, inclusive nas mídias sociais, você vê o tanto de perfis, estoicismos práticos, estoicismo daquilo outro, que cresceram neste mundo midiático, é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas procuram resposta. Isso aí, então, acaba que pode parecer que algumas coisas, eu até dou uma mão palmatória, sabe, Leclerc? Tem alguns pensamentos dos estoicos que são bons e que são até aderentes ao evangelho, quando
lidos naquele contexto. Porém, há uma sutileza, e acho que é aí na sutileza que mora o perigo, é que se você começa a usar estas lentes para enxergar a vida, você tira o evangelho do centro. É isso. Olha só, vamos trazer para o nosso tempo, né? O cristianismo ele é cristocêntrico, então o homem é pó. O homem não é o centro da realidade. No estoicismo, o homem é o centro, ok? Sim. Porque ele tem que buscar a sua própria felicidade. E lembra certa mensagem de certo pastor midiático? É isso. As mensagens hoje falam sobre isso, né? Você é o centro, né? Você é o centro, né? Deus quer que você seja feliz, né? Deus quer que você... Deus tem um propósito na sua vida, né? Sim. Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito de trazer a você, né? Tem promessa para você, tem bênção. Isso é estoicismo, né? O homem no centro. Então, como é que você vai tirar o homem do centro se toda a atmosfera diz que o homem está no centro? É difícil. Sim, é difícil. Depois vem o epicurismo. O epicurismo, ele vai dizer o quê? Que o importante é ter prazer. Aí vem o pensamento hedonista. Curtir. Então, obviamente, como é que você vai falar sobre abnegação, né? Sobre renúncia? Sobre negar a si mesmo, se o negócio é ter prazer. Então, tudo tem que ser prazeroso. Então, se o culto é chato, eu não quero. Se a teologia é chata, eu não quero. Se o templo é chato, eu não quero. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou deixar, né, de fazer isso tudo que está me cansando, né? Não, eu quero uma coisa mais leve. Sim. E além uma coisa disso, mais light, né, Leclerc? Como o pessoal fala, tem que ser light, né? Outra coisa, Marco, como é que você vai pregar uma palavra de Deus inerrante, absoluta, infalível, inspirada, firmada nos céus, se tudo é relativo? Que é o ensinamento do ceticismo. No mundo contemporâneo, tudo é relativo. Isso aí é você que está dizendo, isso aí é você que acredita. Eu não penso assim, eu não creio assim. A minha leitura é outra, né? Alguma coisa desse tipo, né? É isso. Exatamente. Olha, a gente que dá aula, né? Eu que dou aula, que estou em sala de aula o tempo todo, como é difícil ensinar esta geração, porque há uma resistência. Então você tem que confiar muito em Deus mesmo. Agora, o que nos consola é a primeira frase de Jesus: eu sei onde você está. Sim. Então, já que Jesus sabe, então estou servindo a Jesus, estou trabalhando para Jesus. Mas nós precisamos reconhecer, humildemente, que há uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade está no ar, como nos ensinou Galadriel. Está no ar, cara, ela não está num templo. Então, essa coisa que os cristãos têm de lutar contra demônios, templos, lugares, no espaço, desculpa, mas você está perdendo o seu tempo, essa luta está perdida. Porque Satanás não está lá, né, Marcos? Satanás está no ar. Isso. Está na cultura, na relativização do evangelho, na substituição do evangelho, que é onde eu citei que eu vejo que, até para muitos cristãos, o estoicismo ele age na substituição do evangelho. Se fala mais das frases dos estoicos do que do evangelho, por exemplo. Exato. Né? Exato. E eu, tristemente, Leclerc, isso daí é uma coisa que está no meu radar há um tempo. Um amigo querido, né, que ele tá ofendido comigo, mas ele mandou um trecho de uma pregação dele de um texto, né, para que eu pudesse ler, e para minha tristeza, eu questionei ele abertamente, porque a primeira abertura que ele estava fazendo do esboço do sermão dele era uma frase de Epicuro. E aí eu falei, olha, eu não estou dizendo que você não possa usar algum texto como suporte, mas como é que você inicia uma pregação dentro de uma igreja baseando o seu sermão em cima de uma frase de Epicuro? Para mim não tem lógica. Exatamente. Então, você vê como está entranhado. Né? E aí o cara, não, mas aí você está sendo muito legalista. Aquela história de sempre, né? É o relativismo. É o relativismo. Isso aí, relativiza. Você está dando muita importância para isso. E é triste porque é um pastor, né? Ensinando pessoas nas igrejas. Então, eu fico um tanto quanto alerta em relação a isso, porque como eu falei, é sutil. A pessoa não percebe, cara, que ela está começando a ir para um caminho que é um caminho de relativização. Inclusive, eu até recomendei que ele lesse o próprio John Stott, porque o John Stott fala, né, aquele maravilhoso livro, né, da Obra da Cruz, até que foi uma série de mensagens que você fez e disponibilizou para a gente lá no Evangelho Negociável. Se o nosso sermão, em algum momento, não apontar para a obra de redenção da cruz,
não há muito sentido. Então é muito pesado isso, cara. E é sutil, né, Leclerc? Não é uma invasão da igreja, né? Ninguém tá lá invadindo a igreja, vamos adorar Satanás. Não. É relativamente e de forma bem sutil você vai tirando. Não, veja bem. O imaginário é esse, né? Quando você vê essas discussões políticas aí que permearam ano passado, esse ano. É bem triste, né? O imaginário é esse, vão trancar as portas, né? Vão botar armas na nossa... Os cristãos sonham com o martírio. Eu duvido. Não, também não. Sou cético igual Epicuro. Duvido que os caras vão... Não, pode me matar. Conversa. Não. Mas isso é o pior de tudo, Leclerc, porque assim, tem uma narrativa. Lembra, tem uma teoria, acho que nós já conversamos uma vez sobre isso, que se você colocar, por exemplo, um sapo dentro de uma panela de água fria e ir esquentando essa água, ele não percebe, mas uma hora ele vai morrer porque a água muito quente vai matá-lo, né? É assim que essas doutrinas humanistas, que o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e diversas outras influências infestam os nossos púlpitos e as pessoas não se percebem. E não se trata. E assim, o que eu estou falando não é que eu quero ser legalista, não é isso, não. Mas assim, uma vez eu perguntei para uma pessoa, uma amiga minha, que ela falava dessas coisas, ela achava que eu também era muito legalista. Eu falei, olha, então eu gostaria que você me desse uma lógica razoável, eu vou dar uma palmatória se essa lógica fizer sentido, de como é que vocês se reúnem em o nome do Senhor e não se fala da palavra do Senhor. Isso. Qual é a lógica? Me explique a lógica. Porque se você me explicar a lógica e tiver sentido, ok. Mas se nós estamos aqui professando, né, que somos cristãos, que cremos no Evangelho, que nós nos reunimos, nós nos congregamos no nome do Senhor, qual é a lógica de não se ater às palavras do Senhor? Não tem. Exato. Não tem. Não tem lógica. É isso. Mas aí que tá, o sapo já tá cozido há muito tempo, né? Sim, e não percebeu. A água ferveu e não percebeu. É isso. É por isso que aqui no mesmo trecho bíblico que nós estamos estudando, nesse mesmo trecho, virá aqui de novo a menção a Balaão, né? Porque a doutrina de Balaão é a doutrina do sapo na água, está sendo cozido. Né? Porque nessa ideia do trono de Satanás, que quem vai ler lá o texto, a gente vai explicar daqui a pouco, né? De um enfrentamento direto, isso não vai acontecer, porque aí os cristãos vão enrijecer. Mas aí, né, meu irmão, Satanás vai comendo pela beirada. É a cultura. O nosso problema é com o sistema. Sim. É por isso também que na escatologia contemporânea, né, para muitos teólogos respeitáveis, né, o anticristo não é uma pessoa. Ainda que você tenha uma figura, porque os crentes querem a figura, eles querem alguém que eles possam mirar a escopeta e atirar, mas nós vemos nos textos de Apocalipse que a cultura, né, é onde o espírito do anticristo opera. Sim. É o que está posto no texto. E Jesus fala, apesar de tudo, apesar do trono de Satanás, da cultura, né, você não renunciou à sua fé. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aí agora nós vamos citar Antipas. Sim. Né? O senhor Roberto colocou aqui, ó, eles cozinham o sapo e depois obrigam as pessoas a engolir. Senhor Roberto, é quase que o senhor acertou. Na verdade, eles cozinham o sapo e cozinham a gente junto. Isso. A gente está cozinhando junto com o sapo na mesma panela. Nós somos o sapo. Somos todos o sapo. Hashtag somos todos sapos. Todos os sapos importam. Né? Todos sapos. Ninguém solta o sapo de ninguém. Mexeu com o sapo, mexeu com todos. Foi. Mexeu com o sapo, mexeu com o brejo. Mexeu com todo mundo. Vamos falar de Antipas, né? Antipas tem o seu nome citado na carta. Olha, cara, isso é muito legal, né, cara? Porque muito legal. Muito legal. Nosso respeito público aqui a Antipas, citado por Jesus como um exemplo. É a glória da vida cristã.
É isso aí. Imagina, nós chegarmos na eternidade, Jesus apontar para Antipas. Palmas para Antipas. Cara, imagina, milhões, Dá um abraço aí, bilhões e bilhões de cristãos, servos de Deus de todos os séculos, de todas as eras, gritando: Antipas, Antipas, Antipas. Cara, Antipas tirou onda de crente. Aí você poderia perguntar: mas quem é Antipas, meu Deus? Antipas foi bispo de Pérgamo. Quem é que dá essa informação pra gente? Quem? Uma revelação suprema? Eusébio de Cesareia. Uma revelação suprema. Deus me falou. Deus está me falando. Não, é história, né? Deus está me falando aqui no ponto. Exatamente. Tá aí, ó. Essa foto retrata muito bem o martírio de Antipas, né? Os historiadores dizem que ele foi preso porque pregava o evangelho, igual os apóstolos. Ele não é o primeiro, os apóstolos também foram presos porque pregavam o evangelho. Paulo foi preso porque pregava o evangelho. Eles foram presos, ele foi preso. Depois ele foi solto, igualzinho os apóstolos, em Atos. Foi solto com a recomendação de que não fizesse mais isso. Mas diz a história, contam os historiadores, com documentos, que é importante isso também, você que está estudando. Né? O Eusébio de Cesareia traz muito documento, muita carta, muita... E documentos que passaram, né, pelos crivos de validação histórica, tudo. Exatamente, de validação, né, são autênticos. E os documentos dizem que ele, apesar de ter sido alertado, continuava pelas ruas, nas portas dos templos, que eram muitos, pregando contra a imoralidade sexual, pregando contra o paganismo, pregando contra a idolatria. Aí ele foi capturado, levado ao templo de Ártemis e oferecido como sacrifício vivo dentro de um touro de bronze vermelho. E tem um filme, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome do filme, mas eu acho que é Imortais, com o mesmo ator que faz o Superman, o Cavill. Isso, é isso mesmo. Eu não lembro se é Imortais o nome, mas acho que é isso, sim. Eu acho que o exército inimigo matava, né, os seus adversários dessa mesma forma, de colocar o corpo. Dessa forma. Ele pegava, matou as sacerdotisas, né, dentro de um touro, era um touro de bronze, botava a pessoa lá dentro e cozinhava a pessoa ali dentro. Isso Agora, o que os historiadores contam, né, Eusébio de Cesareia e outros historiadores, é que quando o touro foi aberto, Antipas teria sido retirado de dentro do touro, intocado pela chama, igualzinho a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Essa é a história que se conta, né? A história que virou, aí de novo Galadriel, né? A história vira lenda, a lenda vira mito. Virou mito. Né? Tanto que o túmulo de Antipas é visitado, né? Conta-se que muitas pessoas eram curadas ali, a tradição, aí vem a tradição cristã. Mas a história é real. Jesus cita Antipas no texto, e Antipas é citado como alguém que deu a sua vida, né? Deu a sua vida. Então, olha, incrível. Toda vez que eu estudo assim, alguma história dos mártires, né, e assim você coloca também aqui, eu sempre me lembro do grande dilema dos cristãos de hoje, né? Nossa, mas eu sou tão bonzinho, por que eu estou passando por isso, né? Nossa, mas eu sou alguém, a pessoa fala, eu sou praticamente um impecável, eu sou impecável, e eu passo por problemas, né? Fico imaginando pessoas que têm esse tipo de pensamento, quando elas lidam, por exemplo, aqui com o bispo de Pérgamo, como é que elas conseguem discernir isso, ou digerir isso? Alguém que pregava contra a imoralidade, alguém que estava ali fazendo o que Deus esperava dele, morto de forma tão cruel. Enfim, é um dilema para muita gente isso, né, Leclerc? É uma situação um pouco... a pessoa deve ficar em parafuso, né? Meu Deus, eu não te sirvo, né? Mas isso tem a ver com esse clima cultural, né? Centralizado no próprio homem, no prazer, né? No bem-estar, né? O bem-estar que é uma palavra contemporânea também, né? O bem-estar. Então, assim, pô, minha vida tá muito ruim, né? Então Deus me abandonou. Quando, na verdade, nós já conversamos aqui várias vezes, publicamente e também nos bastidores, que o que deixa o crente surtado
é a certeza que Cristo está presente, não é a certeza de que ele foi embora. Porque se Jesus tivesse ido embora, tivesse nos abandonado, nos desamparado, nós teríamos uma explicação, né? Ah, mas também, né, faz sentido, né? Minha vida está um lixo, mas também o Senhor me deixou. Tá, lógico, né? Mas o que deixa o crente surtado é a primeira frase aí, eu sei onde você está. Se sabe, por que não faz alguma coisa? Exatamente. Não é possível que o senhor não faça nada. Aquela história. Não é possível. Né? Exatamente. Tem essa questão também do que nós lemos aqui do Cântico dos Degraus, né? O Cântico dos Degraus, ele mostra como é que ele começa, né? Levei ao Senhor as minhas angústias. Então, cara, assim... Deus que será, né, Leclerc? Se a brasileira começa o seguinte, se ele levou angústias ao Senhor, é porque o cara devia estar numa situação horrível. Porque a angústia é uma coisa muito profunda, né? Então, os dilemas acontecem, tem jeito, todo mundo está sujeito. É verdade. O seu Roberto pergunta aqui, será que antipático vem de Antipas? Olha, seu Roberto. Pertinente. A pergunta até poderia, mas não vem não, porque na verdade antipático, né, é de antipatia, né? Patia da palavra do grego pat, aí vem a língua portuguesa nos salvando, né? Antipatia é a questão relacionada ao outro. Né? Então, simpatia é você gostar do outro. Antipatia é você rejeitar o outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então não tem a ver com Antipas. Mas vamos aceitar aí, né, que as pessoas eram antipáticas a Antipas. Né? Vamos aceitar. Isso tem sentido. Não tinha essa palavra antipático no tempo de Antipas. Isso é uma estrutura da língua portuguesa. Né? Sabe-se lá se havia língua portuguesa nesse tempo. Né? De repente nem tinha, né, Marco? Não, acho que nesse período eu acredito que não também. Bom, para a gente caminhando já na direção do encerramento da aula, indo para as últimas considerações, agora nós poderíamos dizer, pô, essa igreja é top, né? Ela venceu, ela lutou, ela superou, ela realizou. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Engraçado. Ou como diria o famosíssimo Chapolin Colorado, né? Matsumoto. Quer dizer mais ou menos em japonês. Matsumoto, né? Vamos lá. É porque nunca é sobre nós, né, cara? Nunca é sobre nós. Nunca é. E esse eu acho que é uma constatação muito boa que a gente faz em todas as aulas, né? Todas as igrejas, com as suas características que nós discutimos até agora, tem o lado muito bom e tem o lado que é ruim. Que isso mostra a nossa humanidade. Isso. E esse versículo aí, ele é o tapa na cara do contraposto inicial. Eu sei onde vocês estão, eu sei que você não me negou meu nome, assim como o bispo lá Antipas, mas tenho contra vocês algumas coisas. Ainda tem gente aí que está pegada ao ensino de Balaão. Ou seja, não é sobre nós. Simplesmente você sabe que eu publiquei recentemente um vídeo na Oficina da Palavra sobre Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Maravilhoso. Eles nos representam. Sim. O título é esse, né? O cara não viu nada. Aí o cara botou assim o comentário: representa você, só se for você. Eu não vi esse comentário, vou lá. Vou reclicar lá o comentário do cara. Só se for você. Quer dizer, há uma resistência, né? Há uma resistência à verdade bíblica, né? O cara se vê como anjo, mas Deus não te vê. Mais ainda, Leclerc, eu acho que é uma resistência de ter um olhar inteligente e cristão sobre nós mesmos, né? Porque eu tenho bastante dificuldade com isso, Leclerc, de olhar os cristãos que não admitem o que são. Isso. Eu tenho bastante dificuldade com isso, porque por mais que a própria Bíblia fala, cara, 1 milhão de vezes a Bíblia repete e taca na nossa cara o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa dificuldade como ser humano, etc. E tem gente que vive numa Nárnia, né, uma ideia que não é verdadeira. Não, mas isso é só se for você, porque eu não sou assim. Eu sou praticamente um anjo andando aqui, né, um serafim andando na terra, pelo amor de Deus. A teologia moralista, né, a pregação moralista, a doutrina moralista vai te levar a isso, né? Você vai rejeitar com a sua mente o que você acha que é errado, mesmo que faça. Sim.
Mesmo que faça. Faz. É que aí o erro é só dos outros, né? Não é meu. Isso. Faz, né? Eu sou um arauto do evangelho, então. Como diria um amigo nosso, né? Como diria um amigo nosso, a igreja evangélica nos ensina o cinismo, né? O cara fica cínico. Finge que não está acontecendo nada, né? Bom, Jesus, que é o Senhor, né? Nunca é sobre nós, é sempre sobre ele, é o juiz que vê tudo, e quando ele abre a boca sai a espada, né, meu? Então não adianta. Não adianta. Inclusive, várias vezes nós já vimos pregações e analogias sobre espada de dois gumes, né, Marco? Que diz assim, Sim. não, a espada de dois gumes corta para lá e corta para cá. Mais ou menos, né? Matsumoto, né? Matsumoto, não é isso não. Porque nós poderíamos citar o texto de Hebreus, né, que diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, que, né, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aí o cara fala assim, corta para lá e corta para cá. Mas não é isso, é que a palavra de Deus ela traz luz ao juízo. Isso. É isso aí. Quanto mais você ensina, mais luz ela traz. Então, assim, ou você, como diz o Ronquenoli no vídeo famoso dele do Jesus is Alive, ou você está do lado de Deus ou está do lado do inimigo. Não tem uma arquibancada, não tem lugar neutro, não tem todos no reino. Não tem todos. Ou você está de um lado, ou você está de um lado ou está do outro. E a palavra de Deus revela isso. Sim. Então, Jesus fala, tenho contra você algumas coisas, não é uma não, algumas. Primeiro, pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Então, vamos lá, Balaão. O que Balaão fez? Nem vamos ler aqui o texto, que é muito grande, né, Marco? Mas está aqui o texto para você ler. A aula não é sobre Balaão. Sim. Mas Balaão... Se me permite, eu fiz uma... Por favor, permitidíssimo. Eu tenho uma indicação, se você quiser estudar um pouco mais, assim, junto com a Bíblia, claro, né? Eu fiz uma série de reflexões em números, capítulo por capítulo, tá lá no Evangelho Negociável. Que bacana. Você buscar lá Números 25, você vai ter uma explicação expositiva do texto sobre Balaão. Então, se você buscar na playlist, colocar Balaão, vai aparecer vários vídeos para você estudar e entender o que era o ensino de Balaão. Pois é. Balaão, primeiro vamos desmistificar. Balaão não era profeta, ele não amava o Senhor, ele era vidente. O que era muito comum na antiguidade, né? Ele era meio bruxo. Se fosse hoje, a gente ia chamar ele de bruxo, né? Ele é um cara meio bruxo, contratado para fazer magia. Não tem aquele negócio no poste lá, traga o seu amor de volta em 3 dias. Era Balaão. Balaão é o pai galo de hoje, né? Tem um cara que fala, tem um no poste aí, que chama pai galo. Ele faz exatamente isso aí. Os crentes têm tanta dificuldade de estudar a Bíblia, porque eles pegam o texto e veem lá Balaão tendo uma visão do anjo, né? E depois o Espírito de Deus intervindo na ação de Balaão. E o pessoal fala assim, tá vendo? Balaão era um servo de Deus. Não, Balaão não era um servo de Deus. Ele teve uma experiência transcendente com Deus. Porque Deus se revela a todos, a Balaão, a Faraó, a Nabucodonosor, a Naamã, a quem ele quiser. A Cornélio, em Atos 10, falou com Cornélio, mas não falou com os apóstolos. Então, Deus é livre, né, Marco? Sim, claro. Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. Então, Balaão tem uma experiência transcendente e ele não consegue jogar, não consegue amaldiçoar, porque ele prepara uma mandinga, né? Sacrifica várias galinhas, porcos, sangue, cachaça, velas, tal, cachoeira, praia. Ele junta todo mundo, Iemanjá, Exu, Caveira, Tranca-Rua, junta todo mundo numa força-tarefa para parar o povo de Israel, porque o rei estava com medo, né? O rei contrata ele, porque a história que corria em Canaã, a lenda que corria, é que o povo de Israel era imparável. Caiu Jericó, vai cair todo mundo, né? Caiu Jericó, como é que nós vamos parar os caras? E aí o cara... Não confiando no seu próprio taco, no seu exército, ele apela para as questões místicas e contrata um bruxo, que é Balaão. E Balaão vai lá, só que ele não consegue enfrentar. Então, aqui nos textos de Números, ele tem uma reunião com o rei, e o rei reclama com ele, assim, te paguei muito, cara, mandei dinheiro para você, dinheiro do BNDES, da Petrobras, da Caixa Econômica, depositei nas Ilhas Caimã, depositei não sei onde, dinheiro, devolve o dinheiro. Porque no final, né, o Marco,
não é sobre nós e é tudo sobre dinheiro. Para muitos é isso mesmo. Para muitos é sempre dinheiro. É isso aí. Devolva o dinheiro, já que você não conseguiu fazer. Não, calma, rei. Olha só, eu não consegui pelos métodos místicos, mas eu tenho uma outra estratégia, eu tenho um plano B. E qual era o plano B de Balaão? Cultura. Sim. O plano B de Balaão era trazer para dentro de Israel. Ele falou assim para o rei: qual é a palavra que eu posso usar, né? Você precisa de gente infiltrada. É quase um grancismo da antiguidade, né? De gente infiltrada. Não adianta tomar as coisas pelo poder. Exatamente. O que adianta é você ser sorrateiro, vamos invadir todos os espaços possíveis de forma sutil, Isso. relativiza isso, relativiza aquilo. Aí a gente começa, quando a gente perceber, a gente tomou o poder de forma não violenta. Meu irmão, a cultura é uma desgraça. A cultura, ela é muito poderosa. Então, mulheres, né? Assim, você precisa se infiltrar, cara. Ele transforma o rei num grande mafioso, né? Começa a financiar. Isso. Financia a prostituição, a bebida, a festa, a cultura, a literatura. E o povo de Israel, então, que estava numa caixa, num quadradinho, né? Foi se relacionando com essa turma e aos poucos foi trocando de divindade. É isso. A promiscuidade, né? Os banquetes, né? O dinheiro, a sedução do mundo, né? Aí João também fala sobre isso. Eu adoro essa versão, Marco. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? E a efemeridade da vida, né? Pô, cara, excelente. João, Mas aí, onda, né, cara? E a verdade é essa, Leclerc. Isso tudo passa pela relativização que a gente está falando até do estoicismo, epicurismo, né, do helenismo, né, de forma geral. E isso tem muito a ver com hoje também. Então, assim, o que parece às vezes, né, Leclerc, que a história ela continua se repetindo. É o que o senhor Roberto fala aqui, ó. Qualquer semelhança com a realidade. Nesse caso, senhor Roberto, não é mera coincidência. Tem método. Não é. Tem método. A Bíblia diz que Salomão, né, o que diz o texto lá? Depois que ele fez todos aqueles acordos diplomáticos e trouxe todas aquelas mulheres para dentro do palácio, o texto diz que as mulheres de Salomão fizeram com que ele se dobrasse diante de outras divindades. Sim. Ele foi influenciado pela cultura. E assim, você que tem um coração meio tarado, né, que está nos assistindo, que acha que tudo acaba em sexo, não necessariamente. Não necessariamente. Porque a sexualidade nas antigas civilizações está ligada à religiosidade, está ligada ao negócio. Eles têm um outro olhar para a sexualidade, diferente do nosso olhar. Né? É promíscuo do mesmo jeito, ninguém tá diminuindo o peso. Na verdade é muito mais, assim, é promíscuo também, mas bem mais, porque está ligado justamente à questão de negócios, ou por muitas vezes moeda de troca, satisfação, né? Satisfação. Reconhecimento, né? Qual das minhas filhas você quer? Você me salvou, você é incrível. Pegue todas as mulheres que você quiser. O Natan diz isso para Davi, né? Você matou Urias e ficou com a mulher dele, mas quantas mulheres você queria? Se você quisesse todas, Deus teria dado você. Quantas mulheres você queria? Então, na nossa cabeça contemporânea, né, o olhar tá bem distorcido com relação a essa questão histórica, mas a gente entende, a distância histórica é muito grande, mas é o que Balaão faz, né? E Jesus fala sobre isso. Se você pegar o versículo, deixa eu ler o versículo aqui de Apocalipse, né, para a gente não falar bobagem, Marcão. Versículo 14, né? Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. É uma armadilha, tá vendo? Induzindo. Né, sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. É isso. É um ritual. É um ritual socioeconômico, político. É um ritual. Agora sim, agora entrou Robson.
Ó, não tem Grace, não tem o trono de Satanás, não tem Balaão, não tem ninguém. Robson é o maior. Não há ninguém maior. Não dá para sair. Não. Entrou Robson, acabou, meu irmão. Bom dia, Robson. Exatamente, né? Você vê que Jesus fala sobre esse contexto e Israel caiu mesmo. Sim. Israel caiu. Então, dentro das comunidades, como o Marco já falou aqui antes, tem a galera que espalha, né, Marco? O relativismo, como você falou, tá cozinhando o sapo aí. Sim. E ninguém percebe, né? E quando se percebe, às vezes é tarde demais. Às vezes uma reação. Porque isso é uma coisa também que eu percebo, Leclerc. O cara, para sair disso, é duro, meu. Muito. Até porque a mensagem relativista também tem mais aceitação. Então, exatamente, as pessoas, não, eu acho que hoje a mensagem foi mais leve. E as pessoas têm a coragem de dizer assim, não, Deus falou ao meu coração. É uma tristeza danada, né? É um absurdo. Pois é. Porque né, é a questão do sentimento, né? É o sentimento. Por isso que a gente fala sempre que não é sobre nós, porque o sentimento ele nos trai, né? Enganoso é o coração do homem. O sentimento trai a gente. E trai muito, né? Jesus fala também dos nicolaítas, que é uma expressão que já apareceu antes na carta à igreja de Éfeso, nós já explicamos aqui, então não vou explicar outra vez, porque nós falamos bastante sobre os nicolaítas, né, Marcos? Mas aí, só para o pessoal lembrar dessa aula dos nicolaítas, está aí o slide, né? Que pregava, Nicolau de Antioquia pregava o quê? A libertinagem. A mesma coisa. Na verdade, muda o nome, Balamita, Nicolaíta, né, flamenguista, vascaíno. Não, e é muito próximo, né? Os ensinos, inclusive de Balaão, de Jezabel, são muito parecidos os ensinos, né, dos Nicolaitas. Mesma coisa. Jezabel, são as mesmas, são nomes diferentes para expressar a mesma coisa. Centralidade no homem, o prazer nessa vida, né, desconexão, e tudo resultado da queda. Sim. Bom, para a gente fechar a aula, né, como diriam os pregadores contemporâneos, Deus tem promessa. Olha o maná aí, ó. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra... Deus tem promessa ao vencedor. Ao vencedor darei o maná escondido. Bom, bacana, né? É uma referência direta ao texto de Êxodo, capítulo 16, que fala do maná. Em que momento, em que circunstância o maná vem? O maná, que era o pão que caía do céu, o pão que desce do céu, que é citado muitas vezes na Bíblia. Jesus, inclusive, diz: eu sou o maná. Né? João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná que Deus deu do céu e morreram no deserto. Mas quem comer deste pão aqui, eu ressuscitarei no último dia. Não experimentará a segunda morte. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Bom, o maná é uma coisa incrível, né? O povo de Israel reclamando lá que não tinha comida, que não tinha carne, que não tinha isso, que não tinha aquilo, que no Egito tinha pepino, no Egito tinha repolho, no Egito tinha tomate, tinha cebola, tinha alho, tinha pimentão, tinha Casa Pedro. Casa Pedro é ótimo. E aí Deus então envia o maná. Eu tenho uma teoria, inclusive, Marco, depois no outro momento eu quero falar dela, que o maná era rabanada, tá? Boa. Uma teoria interessante. Agora veja o que a própria Bíblia diz, né? Ele te humilhou e deixou ter fome. Ó, então, meu irmão, qualquer semelhança com o texto de Apocalipse é mera coincidência, né? Eu sei onde você está. Sim. Ele te humilhou, deixou ter fome e te sustentou com maná. Nem só de pão viverá o homem. Tá vendo? Deuteronômio, Mateus, ou seja, tudo bem que os caras eles têm que escolher, né? O que eles querem? O alimento de Pérgamo ou o alimento que vem do Senhor? Quem se alimenta do Senhor não terá fome, não terá sede, não passará dificuldade, não sentirá falta de nada. É um desafio. E existe o maná escondido, né? Qual o maná? É esse alimento eterno, né, cara? É o alimento último. Há um maná que ainda não foi dado.
que é quando nós estaremos com o Senhor eternamente, reservado para aqueles que creem. O alimento final, né, cara? Nunca mais sentiremos falta de nada. Inclusive, lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, quando João faz uma descrição do que ele está vendo, da cidade, né? A árvore é Jesus, o rio é Jesus, a água é Jesus, a luz é Jesus. Jesus se torna o centro de todas as coisas. Então ele está falando, quem vencer terá a mim. Né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso é muito bacana. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Né, cara? É uma forma de expressão. Depois Jesus fala, eu também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Isso aí dá um caldo pro pessoal místico, né, Marco? Não pode ser uma pedra branca, porque isso é um racismo cultural. Então, já viu, né? Imagina, as narrativas de hoje são essas. Imagina o Clebão pregando sobre isso. Imagina, Kleber Lucas não vai vir um comentário assim, Kleber Lucas não curtiu isso. Kleber Lucas saiu do grupo. Cara, a Pedra Branca, né, é uma alusão histórica, né, aos competidores olímpicos, né, que eram honrados e recompensados, que recebiam aquela coroa, né, que é citada por Paulo, né, coroa simbólica lá, e a Pedra Branca com o nome era uma homenagem, né, ao vencedor. Jesus usa essa expressão, né, ao vencedor. Né, existe uma corrida, né, existe uma competição acontecendo, e quem vencer receberá o maná escondido, que sou eu mesmo, uma pedra branca escrita com o seu nome, né, que é uma menção também ao próprio Jesus. Agora, para a gente fechar a aula, fechar mesmo, né, o que é legal nesse versículo é que, pela primeira vez, Apocalipse usa a palavra, a expressão novo. Né? Então, isso merece a nossa referência. Sim. Deixa eu abrir de novo a minha Bíblia aqui, ó, versículo 17, né? Isso, está dizendo assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe do maná escondido, bem como lhe daria uma pedra branca, e sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O nome novo, isso é bem legal, né? Porque assim, a gente tivemos uma discussão aqui no seminário aqui onde eu dou aula, muito grande sobre santidade, os irmãos insistindo na ideia de que santidade é um progresso, é um processo, é uma trilha de desenvolvimento, como se nós fôssemos orientais, né? Sim, claro. Meritório, né? Nós vamos alcançando o nosso chakra, né? Conforme vai passando. Exatamente. E aí Jesus está dizendo o seguinte: você vai ganhar algo novo. Isso significa o quê? Que não tem desenvolvimento, não tem melhoria, não tem nada. É uma coisa nova, é um milagre, é um ato soberano de Deus. Assim como a salvação, assim como a santidade, assim como a justificação, não tem mérito humano. O que você tem que fazer é resistir. Então a santidade, numa outra aula eu e o Marco falaremos sobre isso, a santidade é um processo de resistência, não de desenvolvimento. Resistir. Muito bom. Certo, Marcão? Certo, meu amigo. Certo, pessoal. Olha, eu gosto de dizer, Leclerc, se cada aula é uma ótima experiência, mas eu acho que essa aula, não vou dizer que é a mais importante, mas ela foi bem relevante, principalmente quando a gente bate na cultura helenista e essas influências, né, que surgem, que estão presentes na igreja até hoje. Eu acho que é um tema até de muita urgência, e que culminou com esta aula, ou seja, sem dúvida, uma das aulas mais importantes até agora.